Olá, você que acompanha o Planeta Azul, nosso convidado hoje é Jeff Amadeus. Ele é advogado criminalista, mestre em Direito e também diretor do Instituto de Defesa da População Negra. Jeff, você, em primeiro lugar, muito obrigado por estar aqui com a gente no Planeta Azul. Obrigado, querido. Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz aqui de estar podendo dialogar acerca de um tema muito importante. Jeff, recentemente nós vimos no noticiário a decisão do Magazine Luiza de abrir uma inscrição para trainees única e exclusivamente negros. Isso gerou uma certa, eu diria quase que uma comoção nacional. As pessoas discutiram muito essa decisão do Magazine Luiza, algumas correntes de pensamento elogiando, aplaudindo a iniciativa, e outras correntes condenando, até acusando o Magazine Luiza de discriminação dos não negros, vamos dizer assim. Qual é a sua visão desse episódio? Então, meu querido, gostaria aqui de iniciar, agradecendo o convite, como eu já fiz, e aproveitando a oportunidade para falar aqui que eu fico muito feliz de estar diante de um jornalista como você, que tem um apreço pela leitura, pela pesquisa, principalmente num momento como esse em que o Estado alçou a ignorância ao patamar de virtude, Então, a possibilidade de um debate como esse aqui traz esperança para mim, e esperança é o que dá sentido à minha vida, Com relação à questão da Magazine Luiza, eu vou iniciar a minha fala por intermédio de um ensinamento do maior jurista do Brasil, na minha opinião, que é o meu querido amigo professor Adilson Moreira. Ele diz que discriminar, juridicamente falando, significa fazer uma classificação a partir de um determinado critério. Mas esse critério, para ser admitido, ele precisa ter uma relação racional com os interesses sociais, ou seja, o critério só é legítimo se ele transforma positivamente a realidade social. Então, o critério escolhido é o que vai definir se essa discriminação ela é positiva, como uma ação afirmativa, por exemplo, ou se essa discriminação ela é negativa, como uma atitude racista. No caso da Magazine Luiza, por exemplo, a gente poderia dizer que o critério de discriminação positiva que foi escolhido foi a reparação. Por exemplo, quando os meus ancestrais foram escravizados pelos antepassados do defensor público que promoveu essa ação, a meu ver, absurda, sendo transformados em, abre aspas, criados mudos que ficavam segurando velas para que os antepassados dele pudessem estudar, isso gerou privilégios que possibilitaram a ele estar hoje onde se encontra somente por conta desses privilégios oriundos da escravidão. Mas como a ideologia ela precisa criar eufemismos para, digamos assim, amenizar o horror, ou seja, suavizar a barbárie, eles vão substituir a palavra privilégio pelo mérito, e essa é uma das perversidades do mérito. Então, a discriminação positiva, ela baseia-se, dentre outras coisas, nesse caso, na reparação, como você bem colocou, porque nós somos um sujeito histórico, Você tocou a questão do mérito. Como é que você vê essa categoria da meritocracia como instrumento de racismo? Essa discussão, confesso que é de suma importância. Eu vou dar um exemplo aqui um tanto quanto pesado, mas me parece importante. Eu costumo dizer que o leite que sugaram do peito de nossos ancestrais é o leite que deu a energia para que chegassem onde chegaram. Então foi sugando o leite do peito de nossos ancestrais que a branquitude pôde estudar, se formar, e nós, consequentemente, sem leite, ficamos sem uma perspectiva de futuro. Então, quando a Magazine Luiza olha para tudo isso, é como se ela estivesse tendo uma espécie de vergonha e dissesse, olha, se os meus antepassados fizeram isso, então eu não tenho culpa, mas eu tenho responsabilidade. Sabe por que eu tenho responsabilidade? Porque, embora eu não tenha praticado nenhum ato de escravidão, eu gozo dos privilégios oriundos da escravidão. Então, quando a gente está falando de mérito, a gente está falando, sim, de privilégio. E por isso que essa questão do mérito ela é muito perversa, e ela tem que ser debatida. Você acha que os brancos têm o dever de reparação com os negros? Eu não acho, na verdade, eu tenho certeza. E eu aqui reitero essa afirmação que fiz, no sentido de que nenhuma pessoa branca viva hoje, e quem disse é minha querida mestre Valéria, lá do Movimento Negro Unificado, diz ela, nenhuma pessoa branca viva hoje tem culpa por
conta da escravidão. Mas todas elas gozam dos privilégios oriundos de quase 400 anos de escravidão. Ou seja, se existe algum bem social hoje, ou alguma economia possível, tudo isso foi possível somente por conta da exploração. Logo, me parece, ou melhor, eu tenho certeza em relação a isso, que reconhecer essa situação é um dever, sim. Como é que você diria que o movimento negro, no sentido mais geral, ele tem avançado, ele tem conseguido conquistas importantes no Brasil? Obrigado por essa pergunta, meu querido. Aqui, enquanto um jovem advogado, né, o maior avanço que eu poderia te citar como exemplo é o fato de eu estar aqui, onde eu estou hoje. Porque se é possível eu estar aqui, nesse momento, conversando com você, fazendo esse debate muito agradável, é porque existem pessoas que possibilitaram que eu estivesse aqui, que lutaram. Eu sou fruto da realização do impossível, né, digamos assim, né, porque a história dos negros e das mulheres negras, principalmente, é a história da realização do impossível. Né? Quando se olha para trás e observa, caramba, como é que conseguiram fazer isso? É justamente isso. Então, se você me pergunta se teve avanços, eu, vivendo hoje em condições muito melhores do que aquelas deixadas pelos meus ancestrais, eu não tenho como dizer que não houve avanço. É evidente que sim, e eu sou muito grato a essas pessoas. Você vê avanços também na mentalidade dos brancos frente ao racismo? Ou seja, o que eu quero saber é o seguinte, se a mudança com relação ao racismo, se ela tem que ser pessoal, se ela é um processo de educação, ela é um processo de conscientização. Qual é o processo que leva um branco a perceber a situação do negro? Pergunta maravilhosa, querido. Eu faço uma distinção a partir do ensinamento do professor Silvio Almeida também, que ele me coloca um ponto que parece ser muito relevante, né? Porque, na verdade, não é o problema, não é o branco em si. Né? O problema é a branquitude enquanto ideologia. Esse que é o problema. Então, quando você me pergunta o que, que a gente pode fazer em sentido, né, o que, que um branco poderia fazer para contribuir de forma efetiva na luta antirracista, que não fosse meramente uma postagem no Instagram de tela preta, eu diria a você que, particularmente, eu tenho uma certa dificuldade de entender a possibilidade disso, porque é muito difícil abrir mão do poder. Poder é a possibilidade, como diz o meu querido irmão Jonathan, de definir a realidade. E quem está disposto a abrir mão de determinado poder? No entanto, a história nos mostra, eu gosto muito do Partido dos Panteras Negras, que ele tinha uma frase que dizia o seguinte: não se trata de negros contra brancos, mas sim de todos contra o racismo estrutural. De modo que eu não quero a substituição, dizia ele, de um capitalismo negro, de um capitalismo branco por um capitalismo negro. Eu quero a substituição disso que está aí por um sistema baseado na solidariedade. Né? Então, um dos primeiros pontos que eu acho que é importante para qualquer pessoa branca é entender que o sistema de dominação existente hoje, ele contribui para a perpetuação das injustiças sociais. Então, lutar contra isso que está aí é um primeiro passo na luta antirracista. Você citou agora o termo racismo estrutural. Como é que você define racismo estrutural? Na verdade, eu vou definir a partir dos estudos de quem está aí estudando isso há muito mais tempo do que eu. Né? Mas o racismo estrutural, de forma, digamos assim, bem resumida, a gente poderia dizer que é o modo como as pessoas organizam a sua vida. Né? Ou seja, o racismo estrutural ele é estruturante no sentido de que a pessoa está submetida a ele e nem se dá conta. Né? Tem uma frase do Heidegger que, embora seja talvez tenha apoiado o nazismo, mas é importante citar aqui porque teve contribuições importantes. Ele diz o seguinte, que nós, quando somos jogados no mundo, nós somos jogados no mundo onde os sentidos já estão construídos, de tal modo que nós somos jogados para dentro desses sentidos e nós nem nos perguntamos por quê. Ou seja, isso faz com que nós atuemos de modo, digamos assim, inconsciente, sem se dar conta. Nós não somos jogados no mundo, nós somos jogados num mundo. Num mundo, perfeito, muito bom, perfeito. É mais ou menos isso, né? Perfeito, muito bom, que é no mundo, que é o nosso mundo, exatamente. É o mundo construído para perpetuar essa situação. Muito boa essa observação, porque é exatamente isso, né? Não é num mundo, é num determinado lugar. Né? Nós somos
seres no mundo. Em que mundo? Esse mundo histórico que nós estamos situados aqui, né? E, de fato, existe uma outra, né? Outros lugares que são exatamente perfeitos. Agora, a impressão que eu tenho é de que a classe média brasileira, essa população habitante das cidades, vamos dizer assim, ela talvez nem tenha consciência dos seus atos racistas, talvez ela nem tenha consciência do racismo. Ou ela é hipócrita? Na sua opinião, é o quê? Uma falta de consciência do mundo em que ela está vivendo, ou é uma hipocrisia? Pergunta maravilhosa. Em se tratando de classe média, em sua maioria, eu tendo a achar que tem muita hipocrisia. Se você me diz em relação, por exemplo, às pessoas de favelas, eu poderia dizer, claro, que existe um aparelho ideológico que vai citar o Altzer que, de certa forma, está influenciando ali. Mas em se tratando de classe média, a gente está falando de pessoas que têm acesso a um determinado capital social, né, cultural, que tem uma certa possibilidade de entender. Olha só, olha que interessante. Inclusive, eu até fico aqui, aproveito essa oportunidade para vocês convidarem o Adilson Moreira, que, na minha opinião, é o maior jurista do Brasil. Né? Ele trabalha a questão do racismo recreativo. Por que o racismo recreativo ele persiste? Então, por que uma piada racista ela não é tão ingênua quanto se parece? Porque a piada racista ela busca manter a preservação de hierarquias, bem como a manutenção de uma ordem social injusta. Então, eu acho que essas pessoas, de certa forma, elas não têm interesse de se manter o que está aí, porque o que está aí favorece elas. Né? Então, por isso, nesse sentido, embora não generalize, porque nada pode ser generalizado, eu vejo sim uma certa hipocrisia, principalmente na classe média brasileira. Jeff, uma coisa que eu observei, eu queria que você confirmasse isso, que me causou muita admiração. Quando houve a repressão aos movimentos de rua nos Estados Unidos, mais recentes, eu diria que 95% daqueles policiais eram brancos. Quando a gente vê cena de repressão policial no Brasil, 95% dos policiais são negros, massacrando negros. Por que isso? Essa é uma questão muito interessante que você traz, né? Exatamente a questão do sistema. Né? Por isso que existe um debate hoje muito importante, eu me recordo o nome do livro, mas não o nome do autor, que se chama Armadilhas da Identidade, onde ele coloca a importância que se tem da luta de classes estar aliada à questão de gênero, né? Porque se esquece a questão de classe e fica-se apenas na questão de gênero. E aí vai ter aquilo que uma autora, que eu não me recordo o nome, chama de neoliberalismo progressista, ou seja, você pega uma pessoa negra, LGBT, e coloca ela, por exemplo, numa situação de um trabalho totalmente precarizado. Então você está incluindo uma pessoa negra ou uma pessoa LGBT, uma mulher, enfim, numa situação de trabalho totalmente precarizada. Ou seja, vamos lutar para que nós possamos incluir pessoas negras no serviço de aplicativo. Entende? Então, eu acho que a questão, me parece, passa por uma consciência de classe necessária para que a gente não caia nessa armadilha da identidade, nesse sentido, né, que o autor fala lá, embora seja uma questão fundamental para mim. Os movimentos negros, como você ensinou, eles vão se empenhar para difundir essa atitude do Magazine Luiza, lutar por mais espaço no mercado de trabalho, não no mercado de trabalho precarizado. Isso é claro que não teria sentido lutar por isso, mas lutar por mais espaço no mercado de trabalho, tem ações concretas para isso? Então, olha que interessante, né? Você trouxe uma coisa que eu lembrei aqui, uma postagem do Preto Zezé, que ele disse o seguinte: se essa ação da Magazine Luiza fosse uma ação com o intuito de garantir vagas exclusivas para negros em serviço de auxiliares gerais, não teria essa repercussão, né? Ontem, por exemplo, se eu não me engano, ou ontem teve uma empresa que fez algo parecido, mas para idosos, e aí não se viu essa indignação, né? Mas poderia ter se fosse para idosos negros, né? Então, a questão de raça, ela está posta no Brasil e é uma discussão que não tem mais como não ser feita, né? E que, em relação ao movimento negro, existem ações que foram feitas, né? Tanto em se tratando de pela via institucional,
quanto pela via popular, né, que é onde eu gosto, né, que eu acho que é onde de fato a gente pode ter alguma mudança mesmo, porque eu sou muito cético em relação às instituições, o que não significa dizer que não tê-las, claro que precisamos delas, né, mas eu sou muito cético em relação ao direito. Uhum. Como é que se dão essas mudanças a partir do movimento popular? Então, primeiramente, né, conscientização, né? Por exemplo, nós tivemos um momento no Brasil histórico em que houve mudanças, né, onde as pessoas viram mudanças reais, concretas em sua vida, passaram a comer melhor, poder viajar, mas consequentemente não chegou à consciência social, né? Ou seja, as pessoas acharam, olha, minha vida melhorou, mas elas não entenderam o porquê. Elas não entenderam que isso era fato de um estado do bem-estar social, né? Isso não foi possível, isso não foi, digamos assim, demonstrado, né? Então, esse é um problema, né? Porque quando se aposta numa determinada política consumista, sem consciência, a psicanálise vai dizer, como nós estamos constituídos na falta, quem comeu farinha, quem comeu feijão hoje não vai querer comer farinha amanhã. Isso é do ser humano. Então, se você não dá consciência política a essa pessoa, a gente fica nessa questão do consumo, né? Na sua opinião, para a gente encerrar essa conversa tão gostosa, tão produtiva, quais deveriam ser os próximos passos dos movimentos negros no Brasil? Na verdade, quais deveriam ser os próximos passos? Eu acho que está aí, né? Pessoas que vieram antes de nós já demonstraram, né? Nós estamos aqui, de certa forma, apenas dando uma continuidade dentro das nossas possibilidades, né? Mas eu vejo que esse debate racial ele está imposto, né? Não tem mais possibilidade de se retroceder em relação a isso. Sabe por quê? Vou falar uma coisa aqui que às vezes as pessoas entendem mal, mas é baseado lá no Preto Zezé e eu concordo muito com ele. Ele diz o seguinte: a gente nós aprendemos pelos nossos avós a resistir, né? Os pais ensinaram também a resistir, só que a gente está cansado de resistir. Agora a gente quer poder para poder dividir, né? Então, eu finalizo aqui, vindo de cabeça com uma poesia que eu fiz para o menino João Pedro, que foi assassinado pelo Estado por intermédio de uma operação policial totalmente ilegal. E disse o seguinte: cansei de gritar presente, eu quero gritar vive. Povo preto vive e vira professor, mestre ou doutor ou desembargador. Viva João Pedro, advogado e defensor. Então eu acho que é isso. Gostaria de encerrar assim, com essa homenagem a esse menino que... Uma bela homenagem. Eu agradeço muito ao Jeff Amadeus, nosso entrevistado de hoje aqui no Planeta Azul. Ele é advogado criminalista, mestre em Direito e diretor do Instituto de Defesa da População Negra. Muito obrigado, Jeff, e espero que a gente converse dentro de pouco tempo de novo. Eu que agradeço o convite, meus queridos. Um abraço a todos aí.